Paz do Senhor a todos. Estaremos iniciando o louvor. Onde você estiver vendo este vídeo em casa, pare um pouquinho, né? Pare um pouquinho para adorar o Senhor, para louvar o seu nome neste momento. Em nome de Jesus. Pai, nos colocamos em tua presença para te louvar, para engrandecer o teu nome neste momento, porque tu és maravilhoso, tu és digno de toda a honra e toda a glória, Pai. O Senhor receba, Pai, a nossa adoração, Pai, a nossa adoração, Pai, que vem do fundo, Pai, do nosso coração, Pai. Aleluia, Jesus. Receba, Pai, neste momento, Pai. Receba neste momento, Pai, em nome de Jesus. Eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei, quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. A lenha perene que aquece o fogo divino sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és teu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és teu farol. Maravilhoso, Jesus. Eu procurei tua luz, sabes o quanto vaguei, quando encontrei o caminho, a tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela da manhã, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és meu farol. Oh, estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és meu farol. Estrela da manhã, tu brilhas como o sol, corróis a escuridão,
o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Que seja sempre o caminho que nós olhamos e seguimos. Olhamos aquela luz, olhamos aquela estrela brilhante no céu e nós a seguimos. Nós admiramos com ela porque ela é bela. Jesus é belo. Jesus é maravilhoso para nossas vidas. Aleluias. Aleluias. Jesus, tu és maravilhoso. Tu és um Deus incomparável. Tu és um Deus que supre todas as nossas necessidades em todo o tempo. Em todo o tempo tu és bom. Mesmo diante dessas dificuldades, mesmo dessas situações que passamos, o Senhor está sempre cuidando de cada um de nós. Aleluia, vamos louvar a Deus. O teu olhar é como fogo, a tua voz é como um trovão, e o teu poder é incomparável, vem sobre nós. Aleluia. O teu olhar
história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A paz do Senhor, os irmãos. Eu sou o pastor Moacir. Estou aqui para falar de um texto. Eu saio de casa somente para ir no mercado. A esposa fica, vou e volto rapidinho. Em nome de Jesus, para não ter problema com os outros e nem para mim também. Estou fazendo a minha parte como cidadão. E eu vou ler esse texto. Diz assim: certo rei queria colocar uma frase no seu anel. E ele pensou e não conseguiu lembrar de nada. Assim perguntou ao seu servo. E o servo pensou e disse ao rei: eu vou colocar uma frase para o senhor, mas não vou te dizer agora. Assim o moço fez, mas disse para o rei: tudo vai passar, mas só leia quando estiver em apuro. Assim o rei o fez. E saindo o rei para um passeio a cavalo, foi perseguido por alguns homens maus. E o rei se lembrou da passagem, que da frase, melhor dizendo. E parou, e sem lembrar de nada, ele não ouviu mais os cavalos. Abriu seu anel e leu a frase: tudo vai passar. E o rei, que voltou para casa, contou a história a todos. E ele festejava e estava todo mundo feliz. Mas o servo, vendo a sua alegria de felicidade, disse ao rei: leia novamente. O rei disse: para quê? Tudo acabou, tudo vai passar. Ele leia novamente. E ele disse, ele voltou, abriu o anel e estava escrito: tudo vai passar. O que eu quero dizer com isso? A alegria, a doença, a tristeza, o dinheiro, a felicidade, tudo passa, um dia passa. É só acreditar. Acredite, você também, em Cristo Jesus. Isto tudo vai passar. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, que a você, sua família, e você seja feliz em todas as coisas, tá? Tamo aí junto, vamos batalhar junto, tudo vai passar. Você viu aí por essa palavra do pastor Moacir, do trânsito, né? Das coisas que vêm e que vão. E somente Deus, a Bíblia diz que não muda. Ele é, Ele era, Ele o será. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é o alfa e o ômega. Então tudo passa, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então feche agora seus olhos, abaixe sua cabeça, em respeito, em temor ao Senhor, e ore aí no seu lugar. Pai, obrigado, Deus, por estes momentos. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Nos ajudem, ó Deus, a sermos pessoas melhores. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti. Enche-nos, ó Deus, da Tua graça e do Teu amor. E que essas palavras possam entrar nos corações. Seja determinante, ó Deus, para a mudança. Espírito Santo nos ajuda. Espírito Santo nos perdoa. Obrigado, Santo Deus. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus de nossas vidas. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Deus, por todo esse novos tempos que vem por aí. Obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de destacar algumas coisas
do que já vem acontecendo, antes de entrar diretamente na mensagem. Analisando o que tem acontecido no Brasil, principalmente, você vê, né, você pode perceber um conflito de ideias entre um lado e outro, direita, esquerda, de centro. Há um profundo desentendimento, então é importante que nós oremos. Certeza de tudo nós não temos. Não temos certeza. Aliás, parece que Deus provocou isso para que pudéssemos pensar e agir não conforme o que nós vemos com nossos olhos naturais, nem com o que nós sentimos, mas nós precisamos olhar com nossos olhos espirituais. Aprender que tudo isso tem um sentido. E volto a dizer, como disse o pastor Moacir, tudo vai passar. Se tudo vai passar, nós precisamos preparar para isso. E como que vai passar também é outra parte determinante dentro desse contexto geral. Nós estamos todos na expectativa de uma possível volta do comércio e serviços em geral, de todas as nossas atividades normais, mas a pergunta que fica é, vai voltar tudo ao normal? Como é que as pessoas vão sair de casa? Quais serão os seus temores? Ou se não houver temor, haverá abusos? Como é que será todo este novo panorama, ou o velho panorama? Como é que nós vamos saber? A impressão que tem é que tudo vai mudar. Então a gente, olhando todo esse contexto, precisamos tomar atitude, e às vezes nem sempre a nossa atitude está certa. E como fazer? Irmãos, é se pautar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. De maneira não medrosa, não covarde, mas corajosa. Sejamos valentes, sejamos fortes, porque a palavra nos dá essa condição. Então, independente do que você ouve, do que você vê, o mundo é o mundo, né? E tem uma parte que Jesus, ele chama pessoas para o seguirem. Uns disseram para ele, deixa enterrar meu pai e minha mãe, depois eu vou. E Jesus fala, deixa que os mortos, presta atenção nisso, deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos, e você me segue. Então, quando a gente entende isso, que eu tenho a minha responsabilidade, como você tem a sua responsabilidade, e que nós temos as nossas responsabilidades, eu individual, você individualmente, mas nós em conjunto. Então nós precisamos entender e vivenciar esses momentos da melhor forma possível, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Bom, o que a gente tem visto provavelmente é uma grande mudança. O povo está sendo preparado para essa mudança. Alguns de uma forma, outros de outra. É o que eu vou te dizer, como é que vai sair. Agora, o que cabe a nós? Como o apóstolo Paulo falava, né, a Timóteo, tu, porém, né, que é diferente, né, diante do que o mundo está seguindo. Você, entretanto, qual que é a forma que você vai se apresentar? Então, é isso que a gente tem que pensar. E uma das coisas que a gente precisa sempre valorizar é aquilo que Deus valoriza. Se nós não entendemos o que Deus valoriza, nós não conseguiremos nem agradar a Deus, nem chegar ao propósito da vida. Tá? Então, vamos pensar sobre isso? Vamos meditar sobre essas coisas? Então, eu vou começar lendo o texto de Lucas, no capítulo 15, ele fala assim, dentro da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu. Mas
Só o versículo 7. Eu vos digo que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Haverá maior júbilo no céu. Se nós começamos a entender que júbilo é alegria. É uma festividade no céu. E o céu é um lugar. E nesse lugar, nós entendemos e sabemos que quem habita lá é o Senhor nosso Deus e os seus anjos. Então haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende. E ele fala de um pecador. Aqui, Lucas, o evangelista, ele cita um pecador que se arrepende. Aí ele faz a comparação. 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a primeira coisa que Deus se agrada, né, ou se nós podemos criar essa essência, é que Deus se agrada da salvação de uma pessoa, que provém de um arrependimento. Ontem, na mensagem da pastora Isabela, no culto de jovens pelo Zoom, ela citou sobre arrependimento e no livro de Jeremias, da necessidade de se arrepender para se chegar até Deus e de parar de fazer as coisas erradas. É tomar atitude, certo? Tomar atitude, você lembra do quê? Você pega um copo de água e toma água. Você põe uma atitude dentro de um copo e toma atitude. Engraçado, né? Também acho. Mas o contexto é esse, que Deus, ele se importa com o pecador. Ele se importa com aquela pessoa que se arrepende, e ele fala de uma alegria, porque isso é comportamento, é uma mudança de atitude. E eu quero destacar também os últimos 2 versículos do livro de Tiago, que ele termina, né? Ele fala do não fazer acepção de pessoas, no capítulo 2, ele fala dos pecados da língua, das contendas. Ele termina assim, capítulo 5, versículo 17, eu vou ler o 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, o céu e a chuva e a terra fez germinar os seus frutos. E, meus irmãos, e se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Eu já vi traduções, não sei se eu prefiro entender ou se é o correto entendimento, que quando nós fazemos alguma coisa por alguém, no sentido daquela pessoa se arrepender, é mudar, porque isso envolve exemplo próprio. Não adianta você falar para a pessoa que ela está errada, se você não consegue também não se pautar a sua vida. Então pense nisso. Quem se converter, o salvará da morte e cobrirá multidão de pecados. Haverá uma mudança. Agora, o texto que eu quero meditar também com os irmãos está em Provérbios. Está em Provérbios, versículo 30. Capítulo 11, versículo 30. E diz assim, ó: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. É sábio. Se você prestar atenção, e deve prestar atenção, que o fruto de um homem, de uma mulher, o fruto dessa pessoa, o fruto de um justo, considerado por Deus um homem justo, justificado, o fruto significa
árvore. O fruto do justo é a árvore da vida. É como se o autor de Provérbios, Salomão, ele já olhasse, não agora, o resultado de produzir frutos de alguém que tem a bênção de Deus e que foi justificado, o resultado desta pessoa ou da sua vida, quando você produz fruto, quando eu produzo fruto, o fruto significa uma árvore. E essa árvore é de vida. O fruto que tem semente, e a semente que produz árvore, e a árvore que produz outros frutos. Lembra que Jesus falou da semente? Caindo em boa terra, produz 30, 60, 100 por 1. Então, o fruto do justo. Então, a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é: se eu estou produzindo fruto, e que tipo de fruto eu estou produzindo, segundo eu, ou segundo você. A Bíblia fala que a árvore boa produz bons frutos. A árvore má, ela produz maus frutos. E não pode a árvore boa produzir maus frutos, porque não é dela. E a árvore má não consegue produzir bons frutos, porque não é dela também. É a consequência. Os frutos são o resultado de algo que se foi construído. Então, se você dá fruto, ela produz vida, e vida longa. Mas a Bíblia fala vida eterna. Então, quando você ganha uma alma, e essa alma, você ganha ela para Jesus. E como é que é ganhar para Jesus? Você trabalhar na vida dela, confrontar a vida dela, ensinar, ter paciência, ter perseverança, lutar por ela, para que ela seja uma árvore no futuro que possa produzir fruto até para você mesmo. Ela vai e volta. Mas ele fala assim: e o que ganha almas é sábio. Então, quando você produz fruto, que é também ganhar almas, né? Eu acho que eu me restringi, mas o fruto é tudo aquilo que eu possa produzir segundo eu mesmo, a partir de mim. O meu trabalho, os meus relacionamentos, as minhas entregas, a minha saúde, e como é que eu impacto na vida das pessoas. São frutos. Mas quando eu trabalho para ganhar uma alma, a Bíblia fala que há sabedoria para mim. Eu gero sabedoria para mim mesmo. Então, nesse pensamento, que Deus mostra-se, né? Mostra-se mesmo, que a gente vê nele a ampla preocupação, todo cuidado nessa palavra preocupação, que Deus não se preocupa como nós nos preocupamos, é que Ele anseia que nós possamos ganhar uns aos outros. Se você se lembra bem do texto de Gênesis, deixa eu abrir lá. Logo no comecinho, entre a intriga entre Caim e Abel, vamos lá, capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, o teu irmão?
A resposta de Caim, quando muitas vezes nós respondemos a Deus, é: acaso sou eu tutor, guardador, protetor do meu irmão? Sim, nós somos uns dos outros. Deus nos olha como uma pessoa só. Deus nos vê como um corpo só. Ele vê a mim, ele vê a igreja. Aliás, vamos criar essa escada. Ele me vê a mim como um corpo só, cheio de membros. Depois me vê eu e a esposa como um corpo só. Depois que ele vê da família, ele vê, né, a própria igreja, ele vê o trabalho como um corpo só. E ele vê, por fim, ele vê todo o mundo por um corpo só. Ele vê as pessoas, a todos os seres humanos, como um só. Por isso que Jesus representou, ou representa, toda a humanidade. Então, quando nós falamos e entendemos isso, nós possamos pensar que Deus ainda nos cobra a mesma, que é: aonde está o meu irmão? Aonde está a pessoa que passa, que é o próximo perto de mim? E como eu trabalho isso com ela? Como é que eu vou dar o alimento? Como é que eu vou cuidar dela? É só dar comida? É assim? Não, nunca foi. A parte do alimento ou de cuidar, ela é muito mais quando você abrange ensino, exortação, cuidado, levar, buscar, mas também ensinar a viver a vida. Então, quando você ganha uma alma, Deus, ele passa até olhar de maneira diferente. Por quê? Por que faz isso? Porque a Bíblia diz. Jesus diz assim, ó, João capítulo 15, a árvore que produz bons frutos, Deus a limpa para que produza mais frutos ainda. Eu sou uma árvore que eu tenho que produzir bons frutos. O fruto gera outras árvores e essas árvores vão dar frutos, mais frutos. E Deus quer limpar a cada um de nós. Então, fechando, como é que a gente tem lidado com o ganhar almas? Como é que a gente tem feito no sentido de ganhar uma vida? Eu não estou falando de 2, de 3, de 10, estou falando de uma vida começando. Como é que nós temos trabalhado, lidado com isso? Da importância que nós damos no ganhar almas, do discipular, do ensinar, do exortar. Como é que a gente tem feito isso? Como é que a gente tem lutado uns pelos outros? Como é que tem sido esse cuidado? Somos perfeitos? Não, não somos, mas como é que eu posso ser exemplo para os outros? Sendo, acho que todos nós podemos e devemos ser exemplos uns para os outros. Se nós esperarmos sermos santos, perfeitos, como Deus é perfeito, para depois fazer, nós vamos morrer tentando e não vamos conseguir chegar naquilo que Deus quer. Então, se alguém quiser seguir a Jesus Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue a Ele. Ok? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de participar das reuniões via internet. Não deixe de participar. Estou na programação de criar mais um dia para estudo bíblico. Enquanto o tempo não chega da volta, a gente não sabe como é que vai ser a volta. Nós não sabemos, mas precisamos entender que provavelmente nada será igual. Então, não deixe de participar. Não deixe. Vamos respeitar. Só não dá para respeitar quando fere os princípios bíblicos. Ok? Eu faria a quarentena normal se eu não tivesse que cuidar almas. Então eu tenho um limite. Tá? E toda vez que precisar, para sair de casa, para ir buscar alguém, para cuidar de alguém, não tem problema nenhum. Tem que ser a boa causa. Tem que ser. Eu tenho que sentir na minha alma. Tá?
Precisamos entender o momento, precisamos vivenciar isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe você. Amém?